Olá pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é Tia Tassiane, professora da turminha do 2º ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é terça-feira, dia da nossa aula de História e Geografia. Nós vamos começar por História. Na nossa última aula de História, nós demos início a um novo assunto, o tempo. E vocês fizeram a atividade no caderno de vocês. Então, peguem os cadernos para nós darmos início à nossa correção de hoje. A nossa atividade tinha apenas uma questão com opções A, B e C. A letra A pergunta o que você entende por tempo. Então, é uma resposta pessoal, cada um deu uma resposta diferente, mas eu escrevi que tempo é o período do dia ou a ordem dos acontecimentos, né? Já vocês, eu vou falar algumas respostas, disseram que o tempo é uma forma de organizar o nosso dia. Essa resposta foi a resposta de Pablo. Também disseram que é o passar do relógio. Maria Luísa falou. É o que vive mudando a cada hora. Essa foi a resposta de Laura. Né? Então, todas essas respostas que vocês deram está correta, né? Existem várias definições para o tempo. Na letra B, pergunta se você acha que medir o tempo é importante. Então, eu respondo que sim, medir o tempo é importante porque nós podemos registrar os acontecimentos. E aí, Laila também contribuiu para essa resposta, dizendo que medir o tempo é importante porque nós podemos saber o ontem, o amanhã e o depois. Também está certíssimo. Na letra C, pede para que você desenhe como você faz para contar o tempo. Né? Teve gente que disse que contava assim, 1, 2, 3, e está correto. Então, existem várias formas de contar o tempo. Eu escolhi para desenhar as mais utilizadas, que é o relógio e o calendário. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, como nós acabamos de ver, nós demos início ao assunto sobre o tempo. E vamos continuar falando sobre isso. Como a gente já viu, o tempo pode ser definido de várias formas. E ele conta a passagem dos fatos, as coisas que já aconteceram e as outras que ainda estão por acontecer. Então, vocês também já pararam para pensar na passagem do tempo? Então, observe essas imagens. De que forma a gente pode perceber que o tempo passa? Então, veja, primeiro nós temos um garotinho, depois ele está maior e aí no final ele já está bem grande e a árvore também, né? Então, isso é uma das formas de nós percebermos o tempo. Em um momento nós somos pequenos e aí nós vamos nos desenvolvendo. Mas, além disso, existem também outras formas. Observe mais uma vez nessa outra imagem. Essa rotina é a rotina de Natália. O que é que acontece na rotina de Natália? Ela acorda de manhã, após o café, ela ajuda sua mãe a arrumar a cama, depois ela brinca com sua amiga Nina e depois do almoço, Natália vai à escola. Durante a aula de artes, ela aprende a fazer pintura com a tinta. Ao voltar da escola, ela janta com sua mãe. E à noite, antes de dormir, ela escreve no diário o que aconteceu no seu dia. Então, perceba essas palavras que eu falei quando estava reproduzindo a rotina de Natália. Eu falo após, durante, depois, antes. Essas palavras também nos ajudam a indicar a passagem do tempo. Então, já que nós percebemos um pouco sobre o tempo e a passagem do tempo, chegou a hora da nossa atividade de hoje. A nossa atividade de história de hoje vai ser no seu livro,
nas páginas 74 e 75. Na página 74, nós temos uma ficha, e aí você vai preencher essa ficha com informações sobre o que você faz antes do almoço, depois do almoço e antes do jantar, e depois do jantar e antes de dormir, ok? A questão número 2 pede para você numerar as imagens na ordem que você acha que elas acontecem. Então, o que é que acontece primeiro, o que é que acontece em seguida, beleza? Na página 75, diz o seguinte: as palavras agora, antes e depois indicam a passagem do tempo. Agora é o momento em que nós estamos vivendo. Antes é o tempo que já passou. E depois é o tempo que ainda está para chegar. Leia as frases a seguir e marque o momento correto com o X. Então, o que você achar adequado, você vai marcar o X. Letra A. O momento em que você está fazendo a atividade. É agora, antes ou depois? Letra B. O dia do seu aniversário neste ano. Letra C. Quando você aprendeu a andar? Letra D. O Natal deste ano. A questão número 4 diz: observe a cena e desenhe o que você imagina que aconteceu depois. Então, depois que esse menino está brincando aí com esse cachorrinho, o que é que pode ter acontecido? Você vai desenhar no quadrinho. E a questão número 5 pede para você elaborar uma história em quadrinhos, só com desenhos, mostrando o que você faz na escola. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de história de hoje. Chegou a hora da nossa aula de geografia. Na nossa última aula de geografia, nós falamos sobre algumas mudanças que ocorrem nos espaços. E vocês realizaram a atividade no livro de geografia na página 83. Então, peguem os livros de vocês para nós darmos início à nossa correção de geografia de hoje. Na página 83, nós temos duas questões. A primeira pede para você observar a sequência de fotografias da cidade de Brasília em 2 momentos diferentes e depois fazer o que se pede. Então, a primeira pergunta diz: que mudança você observa na paisagem entre a primeira e a segunda fotografia? Então, existem algumas mudanças que nós podemos observar. Na primeira fotografia, não existiam algumas construções, né? Ele ainda estava sendo construído. E na segunda, nós já vemos prédios, nós já vemos plantações, não é isso? A segunda questão pede para você observar o seu bairro e se existe algum elemento que está sendo modificado. Para essa questão, eu pedi para que vocês pedissem a ajuda de alguém aí de sua casa, algum adulto, né? E é uma resposta pessoal. Então, muitas pessoas disseram que está diferente o calçamento, está diferente algumas árvores e algumas construções. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de geografia de hoje. Então, como nós acabamos de ver, nós falamos sobre a mudança nas paisagens, né, nos espaços, e nós vamos continuar falando sobre o mesmo assunto. Como nós já acabamos de ver, os seres humanos, eles modificam os espaços para atender a essas necessidades. Que necessidades são essas? Necessidade de alimentação, de moradia, de locomoção e de trabalho. Então, nós vamos entender um pouco sobre cada uma dessas atividades. Por exemplo, nós nos alimentamos e muitos desses alimentos que nós comemos são retirados do solo, né? Como, por exemplo, feijão, o arroz e outros vegetais. Então, para que isso aconteça, é preciso que alguém cuide desse solo, plante e faça a colheita. Essa atividade de cultivar o solo é chamado de agricultura. Já outros alimentos que nós comemos são retirados de animais,
como por exemplo o leite, os ovos e a carne. Para que isso aconteça, também é preciso que alguém crie esses animais com todo cuidado, e essa atividade de cuidar dos animais e retirar deles tudo o que a gente precisa é chamado de pecuária. Existem alguns alimentos que não são plantados e também não são retirados dos animais. Eles apenas são extraídos da natureza. É o caso da caça, da pesca e da retirada de alguns minérios, como o sal, o ouro e o petróleo. Essa atividade é chamada de extrativismo. E além dessas atividades também nós temos as atividades industriais, que são aquelas onde o material que é retirado da natureza é transformado. E são nas indústrias que tudo isso acontece, ou também nas fábricas. E para finalizar, nós vamos falar sobre o comércio, que é o lugar onde nós compramos todos os produtos que são produzidos pela indústria e também pelas outras atividades. Beleza? Atividades. Chegou a hora de indicar a atividade de geografia de hoje. A sua atividade de geografia de hoje vai ser na página 87 do livro de vocês, tá? Nessa página nós temos 3 questões. As questões 1 e 2 é para responder de acordo com o texto que está aparecendo. E a questão número 3 pede para você numerar a primeira coluna de acordo com a segunda, né? Na primeira coluna nós temos o nome de todas as atividades. E na segunda coluna nós temos todas as suas características. E aí você vai observando quais são as que se relacionam e vai colocando o número. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.